Bom, então, nós estávamos trabalhando um exemplo, né? Um exemplo, só para ilustrativo, estamos trabalhando essa ideia na aula passada. Um exemplo. Tinha até construído as duas cartas, né? Então, só para recapitular aqui, né? Na aula passada, então nós tínhamos dado um exemplo que era realmente um exemplo de brincadeira, um exemplo de brinquedo, né? Para construir uma supersimetria não relativista, ou seja, uma supersimetria com invariância, com grupo de simetria SO3, né? Em que os espinores, então nós já tínhamos visto que nós introduzimos o conceito de superespaço. A ideia do superespaço era acrescentar as coordenadas do espaço-tempo um conjunto de coordenadas de natureza espinorial. Só que, sendo, né, uma abordagem não relativística, portanto, uma abordagem galileana, né, o nosso grupo de simetria vai ser um grupo de Galileu, ao invés de ser um grupo de Poincaré. Então, o setor espinorial ele deve estar ligado ao grupo de covariância. Como nós estamos falando de uma física galileana, então, a parte de grupo de rotação associado, além do grupo de Galileu, o setor rotacional do grupo de Galileu é o SO3. Então, esses espinores aqui são espinores de SO3, portanto, espinores de dois componentes. E nós tínhamos visto na aula passada que a nossa ideia era introduzir a supersimetria, como sendo uma simetria translacional do superespaço. Isso aqui, superespaço. Então, essa simetria é uma simetria contínua, então ela também é gerada por um parâmetro de natureza espinorial. Nós tínhamos visto na aula passada, ou na segunda aula, não sei, porque é que a gente ficava, quer dizer, a gente queria associar, via que a supersimetria deveria ter um caráter espinorial, porque na verdade a gente pensava na supersimetria, por exemplo, como uma possível simetria associada a um fermo de Goldstone. Então nós estávamos pensando, será que o neutrino não pode ser um fermo de Goldstone? Se o neutrino é um fermo de Goldstone, a simetria associada a ele tem que ser uma simetria de natureza fermiônica. Então, é uma simetria caracterizada por um parâmetro de natureza grassmanniana, as componentes computam, né? É alfa, é beta, é menos é beta, é alfa, sempre que o alfa for diferente de beta. Claro que se o alfa for igual a beta, né? Não estou fazendo soma, né? É a mesma componente. Se for é alfa vezes é alfa, vai dar zero. Então, qualquer componente ao quadrado isoladamente anula devido à anticomutatividade das coordenadas, a natureza grassmanniana das coordenadas. E na aula passada, então, nós pensamos que é um supercampo que eu acho que eu chamei de S, é uma função, é
como se fosse um campo, que é uma função diferenciada das coordenadas. Aqui nós temos uma função das coordenadas do superespaço. Então, isso aqui é o supercampo. E as transformações de supersimetria no superespaço, nós implementávamos como translação. Da mesma forma, como, por exemplo, que é uma transformação de Galileu, ou que é uma transformação de Poincaré. A gente faz um conjunto de transformações, define as transformações nas coordenadas do espaço-tempo. Eu faço uma translação na coordenada temporal, faço translação e rotação das coordenadas espaciais. Aqui, então, eu vou fazer uma translação nas coordenadas do superespaço. E a translação então, é caracterizada por uma translação na coordenada espinorial por um parâmetro epsilon. E essa translação, então, é implementada no setor espaço-temporal desse modo aqui. Nós pegávamos aqui o T, acho que aqui nós colocávamos mais mi, epsilon da área θ, então, acho que foi isso que eu coloquei, menos i, θ da área epsilon, né? Para poder fazer isso aqui ficar real. Eu tinha colocado i, Felipe, para aí. Você tinha esquecido i, depois a gente colocou. Depois a gente colocou. Não colocou. E o x', a translação induzida é essa aqui, é x mais i, epsilon da área sigma θ, e aí eu conjugado com o complexo disso, menos i, θ da área sigma epsilon. Então isso era a transformação de supersimetria. E nós implementávamos a supersimetria no sentido de uma translação. Então, nós sabemos, por exemplo, como a gente implementa uma translação no espaço de campo. Quando a gente pega, por exemplo, transformações de translações, perdão. Quando a gente faz, por exemplo, translações no espaço-tempo, translações nas coordenadas espaciais, na coordenada temporal, nas coordenadas espaciais, nós temos dois pontos de vista. Nós podemos implementar as transformações do ponto de vista ativo, né? Do ponto de vista ativo, eu mantenho o sistema de referência, né? Eu tenho meu sistema aqui, um ponto de observação, e tenho um campo aqui. O sistema ativo ele consiste em deslocar. A gente mantém o sistema de coordenadas fixo e ele desloca o meu campo, dizendo que no sistema transformado, no novo campo, o S', como se aqui tivesse um ponto x' transladado, eu tenho x, aqui eu tenho um ponto x', eu vou trazer para o ponto x o meu sistema que eu tinha no ponto x'. Então, o S' no ponto x' é o S no ponto x' ali. Ou seja, eu vou fazer uma translação, trazer esse objeto para cá, para o ponto I, desde que a física não muda. Então, isso aqui é a translação colocada do ponto de vista ativo. Então, do ponto de vista ativo, a gente faz o ΔS, né? Está aqui, né? A gente faz a variação do ΔS, fazendo a expansão aqui, x', eu acho que vai ficar εi, S' de x' menos o S de x', então ΔS no ponto x', faço a expansão que é o epsilon ali. Isso é o experimento da transformação do ponto de vista passivo, né? Então a gente sabe que a gente não mexe no sistema, a gente cria um outro sistema, desloca o sistema, como se a gente relacionasse dois observadores, eu mantenho o sistema fixo, então por isso a transformação passiva, e faço uma transformação entre dois observadores. Então esse o meu campo novo, visto pelo observador novo, S' de x' mixto, é o S de x', por translações. Isso aqui vai me dar, nesse caso, um ΔS que é menos epsilon dt de x'. Então, do ponto de vista ativo, do ponto de vista passivo, difere por esse sinal, porque é como se eu agora transladasse o sistema. Por isso que vem esse sinal. A supersimetria, acho que a gente deve falar um pouquinho disso na passada, a supersimetria é implementada, então, no espaço, no superespaço, de uma forma ativa. Vamos então dizer o que é uma transformação, o que é um supercampo sob supersimetria. Como um supercampo reage, o que caracteriza um supercampo é a transformação de supersimetria dele. Então nós vamos dizer que o S' de T, X, θ, é o S
P', X', θ'. Fiz uma transformação ativa. Oi? Você considerou o θ e o θw são independentes? Considerei, o θ e o θw são independentes. Seria até melhor ter declarado aqui também, vamos até colocar. θ e θw são independentes, né? E quando eu vou ver que no espaço-tempo quadridimensional, ou no espaço-tempo tridimensional do Temporis, a gente tem uma relação de Majorana que liga os dois. Mas aqui não. Aqui nós estamos falando de uma supersimetria, não vinculada. Então as coordenadas são independentes. Θ'. Obrigado, Léo. Aqui as transformações, eu tenho que. Bom, aqui é só da Gaia essa transformação. E aí na aula passada, não vou retomar aqui, na aula passada nós fizemos essa variação e lemos, né, dois geradores. Lemos um gerador Q, alfa, e lemos um gerador Q Dagger alfa. Vimos que havia dois geradores que fazem, né, que são representados por operadores diferenciais e que fazem o papel, né, da mesma forma que o operador DMI, né, o gerador é a representação diferencial do operador de momento, da translação no espaço-tempo. Esses operadores aqui são a representação diferencial daquilo que gera a supersimetria, e tiramos uma álgebra de supersimetria que envolvia o Q e o Q Dagger, que dava aqui do lado direito para nós uma translação no tempo, alguma coisa que tinha uma translação no tempo e alguma coisa que tinha uma translação no espaço, um gradiente aqui. Então a gente fechou uma álgebra de supersimetria, mostrando que para fechar a álgebra de supersimetria eu preciso ter translações no espaço-tempo. Isso foi o exemplo que a gente fez de uma supersimetria não relativista. Então a gente sempre falou, o caráter do spinor, que a gente introduz para formar as coordenadas do superespaço, vai ser sempre compatível com o grupo de simetria, com um grupo de covariância do problema que eu estou tratando. Então, nesse caso, é não relativista, o grupo é SO3, então vai ser o SO3. Aqui eu só queria fazer um comentário com vocês. Em três dimensões euclidianas, né, nós não temos, vamos dizer, como introduzir uma operação de equivalente, uma espécie assim, de um Majorana, né? Porque em três dimensões, a gente está lembrado, né, que a gente define, né, espinores de Majorana. A gente define espinores de Majorana através dessa relação. As matrizes gama da álgebra de Clifford, C gama I transposto, C menos 1, levedade menos calor. Então isso aqui é como a gente procura, né, ver se a gente consegue encontrar um operador de conjugação de carga. Vamos fazer um exemplo, vamos fazer uma coisa simples, vamos fazer o análogo daquilo que seria uma equação de Dirac em três dimensões euclidianas, né? Eu teria três dimensões euclidianas. Eu escreveria a minha ação desse modo assim. Vou colocar aqui. Gama. Como aqui, nesse caso, eu não tenho métrica, a métrica é euclidiana, não preciso levantar índice e abaixar índice. Então, vamos dizer, eu tenho aqui a minha matriz gama 1, a derivada em relação a x1, vou botar desse modo, I, gama I, DI. Se a gente tivesse isso aqui, I, gama I, DI, psi. Estou botando H cortado igual a C igual a, tá? E aqui igual, por exemplo, a I, DDD. Como se a gente tivesse essa equação. Vou tirar esses i's aqui já que a gente são importantes. Então, isso aqui seria uma espécie, né, de uma equação de Dirac. Vamos colocar uma equação de Dirac. Poderia até fazer uma equação de Dirac tridimensional. Vamos fazer uma equação de Dirac desse modo. I, gama I, DI, psi. Se eu tivesse um espinor, satisfaz essa condição. Então, se ele satisfaz essa condição aqui, eu sei que o quadrado dessa relação, matriz gama I são as matrizes da álgebra de Clifford, né? Gama I, gama J, duas vezes
delta e j vezes a identidade 2 por 2. Eu estou em 3 dimensões, a minha álgebra de Clifford é bidimensional, e as matrizes gama, nesse caso aí, são as próprias matrizes de Pauli. Vamos tomar desse modo. A gente sabe que o comutador, o anticomputador, perdão, de duas matrizes de Pauli, né, está 2 vezes, né, delta e j. Essa é a relação, quer dizer, as matrizes de Pauli em 3 dimensões, elas satisfazem exatamente, elas dão uma representação da álgebra de Clifford tridimensional. Então, só para fazer uma observação aqui, se a gente tira, né, ele faça a seguinte operação, se a gente tira o conjugado hermitiano dessa equação, então a gente vai ter o seguinte, DI psi as matrizes gama são todas hermitianas nesse caso. Então aqui vai ficar gama I igual a zero. Os mesmos passos que a gente faz para ter a conjugação de carga na equação de Dirac. Agora a gente transpõe essa equação. Então, isso aqui vai ficar gama I transposto. E aqui vai ficar DI. Quando eu transponho o psi Dagger, eu vou ganhar o psi star. Aí eu quero ver se eu posso ter um psi star que seja solução da mesma equação, que satisfaz a mesma equação que o psi satisfaz. Então, para isso, a gente imagina, será que eu posso colocar aqui uma matriz C? Aqui eu coloco uma matriz C menos 1, C. Então a pergunta é, será que eu consigo definir uma matriz que me faça essa transformação? C, gama I transposto, C menos 1, igual a C, igual a gama I ou igual a menos gama I. A matriz de conjugação de carga é definida como sinal múltiplo. Então a pergunta é, será que em 3 dimensões eu encontro uma matriz que satisfaça essa condição? Vamos ver lá. C, gama I transposto, igual a menos gama I, C. Vamos fazer isso matriz a matriz. A matriz gama 1 é a matriz sigma x. A matriz sigma x é simétrica. Então, C, sigma x, tem que ser igual a menos sigma x, C. A matriz sigma y é antissimétrica. Então, C, sigma y é menos sigma y, C. E a matriz sigma z também é simétrica. Opa, então é mais. C, sigma z igual a menos sigma z, C. Então, a matriz C anticomuta com sigma x, anticomuta com sigma z, anticomuta com sigma y. Então, nada mais claro do que tomar a matriz C proporcional a sigma y. Essa matriz anticomuta com aquelas duas e comuta com o sigma próprio. Então, eu teria uma relação desse tipo, né? Eu tentaria pôr essa relação, que psi C seria algo desse tipo, sigma y, psi star. Vou dizer que o psi C, psi star satisfaz a mesma equação. Estaria dizendo isso aqui, gama I, DI, psi C, igual a zero. Então eu quero um outro espinor que satisfaça a mesma equação. Posso botar um I aqui para tornar isso real, porque essa matriz aqui é puramente imaginária, e aí eu teria essa condição aí, parece. Então, nós teríamos que poderíamos definir um objeto psi C, que é igual a I, botar-se sigma I, psi star. Vamos dizer que eu tire o conjugado do conjugado. Vamos pegar o psi C e psi C. Vamos dizer que tem psi C, C. Então, o conjugado de carga, ele faz isso. A operação de conjugação de carga, ela multiplica por I sigma I e toma o espinor conjugado complexo. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o psi C star. Estou aplicando, né? Quer dizer, eu quero ver o que é o psi C, quero ver essa operação. Se isso aí é uma involução, se psi C é psi, ou se psi CC é menos psi. Então, nesse caso aqui, a gente teria essa condição de psi C fica igual a I sigma Y. Agora, quem é psi C? É I sigma Y, psi star.
Então a gente vai ter. Tem dois estar, né? Opa! Tem um estar dentro e um estar fora. Né? Ah, cara, desculpa, tá, precisa. Obrigado. Corrigir isso aqui. Precisa ser I sigma Y, precisa estar. Obrigado. E aí tem o estar fora. Isso. I com menos I dá 1. A matriz sigma Y é puramente imaginária. Então, sigma Y estar é menos sigma Y ao quadrado, é menos a identidade. Então, isso aqui dá menos psi. Então, essa operação define uma anti-involução. Quer dizer, o conjugado do conjugado não é o objeto, mas sim menos o objeto. Então, essa condição aqui, que me diz que psi C, nesse caso, C é igual a menos psi, isso não vai acontecer em 4 dimensões de mincópio, nem em 3 dimensões de mincópio. Se CC é psi, é uma involução. Se eu tomar o conjugado de carga 2 vezes, ela não vem em 3 dimensões e 4 dimensões pseudo-riemannianas, minkowskianas. Então, nesse caso, devido a essa relação aqui, se eu impuser que um spinor é autoconjugado de carga, se eu disser, suponhamos que eu pegue um spinor de Majorana. O spinor de Majorana satisfaz a essa condição. Se eu tomar o conjugado, então isso aqui definiria para nós, nesse cenário não relativista, um spinor de Majorana. Mas o spinor de Majorana, ele é dado por essa condição, ele é autoconjugado de carga, ele é o análogo do número real no espaço dos escalares dos números, no espaço dos spinores, essa condição é a condição de realidade. Então, se eu tomar o conjugado de carga 2 vezes dessa relação, eu vou ter psi C igual a menos psi igual a psi C. Mas se eu estou impondo essa condição, que ele seja Majorana, esse cara seria igual a psi. Então, esse spinor de Majorana só pode ser trivial. Se nós impusermos a condição de Majorana, esse spinor resulta ser trivial. Então, dessa forma, nós não podemos definir um spinor de Majorana em coordenadas, vamos dizer, no espaço-tempo euclidiano. Então, isso que o Léo falou, nós vamos manter θ estar e θ como sendo dois spinores independentes. Eu poderia pensar, será que eu não posso impor uma condição tipo Majorana, né? Quer dizer, o conjugado de carga do spinor? Se eu tivesse uma condição desse tipo, né? Se esse cara aqui pudesse ser o próprio psi, né, nós teríamos uma relação entre o estar e o objeto original. Então, eu teria uma relação uma condição de realidade. Mas a gente pode ver o seguinte, essa condição aqui já está pronta para dizer isso. Psi C, está lá, psi C é I sigma Y. Então, é 0, 1, menos 1, 0, psi estar. Então, quer dizer, o conjugado de carga é esse spinor aí. Psi2 estar menos Psi1 estar. Nessa representação das matrizes gama, das matrizes de Pauli, esse é o conjugado de carga de um spinor, norma geral. Se eu impuser autoconjugação, se eu disser, vamos impor que Psi-C estar seja Psi. Se eu impuser, isso aqui, não é? Isso aqui é geral. Qualquer conjugado de carga de qualquer spinor tem essa estrutura. Se eu agora impõe a condição de Majorana, é uma forma mais explícita de ver aquele resultado, porque esse spinor é zero. Se psi-C é igual a psi, então psi2 estar é psi1. Mais menos psi1 estar é psi2. Então essas duas condições aqui, elas só são compatíveis se psi1 igual a psi2 igual a zero. Então, já por aqui, eu poderia ter visto, mesmo antes de fazer tomar o conjugado de carga 2 vezes, eu já poderia ter visto por aqui que não tem chance desse spinor ser Majorana, porque aconteceria isso, e isso aqui implicaria que se 1 e 2 são 0. Certo? Só isso que eu queria chamar a atenção. Então, só vocês verem, quando vocês tiverem um certo espaço-tempo, vocês têm a liberdade de introduzir a supersimetria de acordo com o grupo de covariância daquele espaço-tempo. Vamos pegar um exemplo agora, um exemplo relativista. Vamos pegar um espaço-tempo, vamos pegar um espaço-tempo bidimensional, 1 mais 1 dimensões. Vamos pegar D igual a 1 mais 1, então 2 dimensões de Minkowski. D igual a 1 mais 1. Então vamos tomar a nossa métrica, como sendo a métrica mais menos, né? Vamos ver que a nossa métrica é a mini. Vamos pegar sempre uma métrica tipo T, mais
menos. Na coordenada 0 e na coordenada 1. Então, nós estamos no espaço-tempo, né? Então, nós vamos ter o x', para nós o x' é x0, x1. O x' embaixo, ele vai baixar com essa métrica, é x0 embaixo, é o x0 em cima, e o x1 embaixo é menos o x1 em cima. Só para lembrar, é a métrica normal de uma encosta. Uma métrica tipo técnica. O sinal mais está na coordenada temporal. A álgebra de Clifford, então nós estamos no espaço-tempo bidimensional, a álgebra de Clifford em 2 dimensões e 3 dimensões é 2 por 2. Então nós temos que procurar duas matrizes gama que satisfaçam a essa condição de gama mi, gama mi igual a 2 eta mi vezes a identidade. Então vamos construir, vamos tentar pegar aqui a representação. Então eu posso pegar o gama 0. Vamos pegar, nesse caso aqui, eu posso pegar, tanto faz, posso pegar o gama 0, por exemplo, igual a sigma x, se for o caso. E posso pegar o gama 1 igual a i sigma y. Essa matriz aqui tem quadrado igual a identidade, essa matriz aqui tem quadrado igual a menos identidade. E elas duas anticommutam. Então, não deixa de ser uma álgebra de Clifford. Essa matriz é hermitiana, essa matriz é anti-hermitiana. Então, elas formam uma álgebra de Clifford, sem problema nenhum. Aqui, né? Beleza, então, vamos ver que a gente trabalha com essa representação das matrizes gama. E aí, eu estou nesse espaço-tempo, eu vou querer impor, ver se eu consigo encontrar a matriz de conjugação de carga. Seria a matriz de conjugação de carga nesse caso. Seria C, gama mi transposto, C menos 1, igual a menos gama mi. Certo, né? Então, gama 0 é simétrico. Então eu teria C, gama 0, que é o C sigma x, igual a menos gama 0 C. E C gama 1, que é antissimétrica, igual a gama 1 C. Então a minha matriz C, ela anticommuta com gama 0, mas commuta com sigma y. Então ela pode também de novo, vamos pegar essa matriz C como sendo, por exemplo, I sigma y, que a gente faça isso aqui. Só que no espaço-tempo euclidiano, nós não precisamos definir o conjugado de Dirac. No espaço, nós já aprendemos nos nossos cursos de eletromagnetismo, vamos estudar a equação de Dirac, que devido ao caráter da métrica não ser euclidiana, mas ser uma métrica pseudo-riemanniana, uma métrica euclidiana, nós precisamos de uma direção temporal e d menos uma direções espaciais, uma direção temporal apenas, nos obriga a definir, quer dizer, quando a gente vai definir o conjugado de carga, que eu iria definir desse modo aqui, nesse caso, nesses espaços-tempo tipo Minkowski, nós não falamos a covariância, né, para ser covariante segundo o grupo de simetria desse espaço-tempo, quer dizer, o grupo de isometria dessa métrica não é mais o SO2, é o SO com 1, é o grupo de Lorentz em duas dimensões. Então, para nós termos covariância segundo o SO com 1, nós temos que estender a noção de hermitiano conjugado para a noção de conjugado de Dirac, que é definido desse modo, oxidável gama 0. Então isso aqui vai ser sempre necessário fazer quando eu estou num espaço-tempo que tenha uma direção temporal e d menos uma direções espaciais. Então no espaço-tempo de d dimensões, uma dimensão é tipo tempo e d menos uma dimensões são tipo espaço. Então isso me obriga a substituir o conjugado hermitiano pelo barrado, porque esse objeto aqui, conjugado hermitiano, ele se eu quiser formar, né, vamos dizer assim, se eu quiser formar os escalares, né, a partir dos espinores, quiser construir grandezas covariantes a partir dos espinores, eu tenho que trabalhar com essa grandeza aqui. Na verdade, o que está acontecendo, isso tudo acontece porque sendo um grupo não compacto, os grupos do tipo SO1 menos 1, sendo não compactos, as representações espinoriais, elas não são representações, como elas são de dimensão finitas, elas não podem ser unitárias. Então, esse objeto aqui não é um escalar desse grupo. Esse objeto aqui é um escalar de SOD.
Mas esse objeto aqui não é um escalar de SO, um D menos 1. Eu preciso introduzir esse barrado aqui. Então isso aí é uma história mais antiga, que eu estou só repassando para quem estiver assistindo o curso e não estiver muito bem lembrado. Quiser ver esses detalhes, volta aos cursos nossos de eletromagnetismo, com uma rede ali, e pega a sessão de equação de Dirac, ou o curso de mecânica quântica também, onde a gente faz a equação de Dirac. Então, nesse caso aqui, a gente vai introduzir desse modo aqui. C é o C barrado transposto. Essa é a definição do espinor conjugado de carga em espaços-tempo com essa estrutura, com essa dimensão. Né? Por que eu colocaria, o que seria essa definição do espinor de carga? Por essa razão muito simples. Pega essa equação de Dirac. I, gama mi, dmi, psi, menos m, psi, igual a zero. Introduz-se a interação eletromagnética. Então, a gente faz a substituição aqui, pelo derivado covariante, com acoplamento mínimo, para poder introduzir o acoplamento do espinor com o campo eletromagnético. Então, isso aqui me dá a seguinte relação de Dirac. I, gama mi, dmi, psi, menos m, psi, e aí esse termo aqui fica menos E, a mi, gama mi, psi, igual a zero. Então isso aqui é a equação do Dirac, que tem duas dimensões, não importa. Pode ser que está valendo em qualquer dimensão, 1D menos 1. Equação de Dirac acoplada ao campo eletromagnético. Assim. Aí as operações que Dirac então, sugeriu para a gente descobrir a invariância sobre conjugação de carga, a simetria sobre conjugação de carga, tira-se o conjugado de Dirac dessa equação, barra-se essa equação. Então nós vamos por menos I, dmi psi barrado, gama mi barrado. Mas os barrados dos matrizes gama, elas são autoconjugadas de Dirac. Gama mi barrado, gama zero, gama mi Dagger, gama zero. E o psi barrado, psi Dagger, gama zero. Eu barro um espinor desse modo e barro uma matriz dessa forma. Então isso aqui, como essas matrizes aqui têm a característica de ser hermitianas, eu sempre coloquei em covariante hermitiana no setor espacial, isso aqui vai me garantir que gama v barrada sempre igual a gama v. Desde que eu tenha uma direção tipo tempo e v menos uma direção tipo espaço. Com essa métrica aqui. Mais, menos, garante isso aqui. Isso aqui é geral, para ver dimensões desse tipo. Bom, então, ao barrar aqui, esse gama v barrado fica gama mi. Aqui nós vamos ter menos m psi barrado. Essa equação de Dirac é a equação de Dirac no sentido do braço. Está todo mundo deitado, espinor limpo. Menos E, campo eletromagnético é real. Psi barrado, gama mi barrado é gama mi. Então, essa aqui é a equação de Dirac no sentido do braço. Aquilo lá é o cat, isso aqui é o braço. Fazemos agora a operação de transposição. Menos I, gama mi transposto, dmi, psi barrado, transposto. Menos n, psi barrado, transposto. Menos E, a mi, gama mi transposto, psi barrado, transposto, igual a zero. Agora eu saturo essa equação, C aqui, C menos 1 e C. C aqui, e aqui a mesma coisa, C, e aqui C menos 1 e C. Vou dizer que essa grandeza aqui se formou C, psi barrado transposto, é o que eu vou definir como espinor conjugado de carga. Isso eu vou definir como espinor conjugado de carga. E aí, quero que C, gama mi transposto, C menos 1, seja menos C. Seja menos gama mi. Então, C, gama mi transposto. C menos 1, seja menos gama mi. Com isso, essa equação fica nessa forma. I, gama mi, dmi, psi C. Mais menos m psi C. Os gama mi vão trocar de sinal. E aqui vai ficar mais a mi, gama mi, psi C. Igual a zero. Comparando com a equação original. I, gama mi,
comparando essas duas equações, a gente vê que psi-c, dado psi solução dessa equação, psi-c é a solução da mesma equação, desde que eu troco o sinal da carga. Psi-c satisfaz uma equação de Dirac com a mesma massa, mas com carga oposta. Aí a gente interpreta o psi-c como sendo a mesma partícula, a partícula com a mesma massa, mas com o mesmo spin e com a carga oposta. Então é como a equação, a simetria de conjugação de carga entra na equação de Dirac. Se psi é a solução em frente a um campo amigo, psi-c é também a solução frente ao mesmo campo amigo, só trocando o sinal de carga. Então é isso que se define com os pilôs de Majorana, em qualquer espaço-tempo 1 b menos 1. Então a condição de Majorana, ela vai existir, o spinor vai ser spinor de Majorana, desde que essa condição aqui possa ser satisfeita para spinores não triviais. Vamos ver se em duas dimensões essa condição aqui é trivial ou não. Então vamos fazer o psi-c. Vamos apagar isso aqui e vamos ver o seguinte. Então vamos ver quem é, porque olha, essa condição aqui, quer dizer, psi-c conjugado de carga e conjugado de carga. Vamos ver essa operação. Então vamos usar de novo a definição. Então isso aqui vai ser C, psi, C, barrado, transposto, certo? Pegando o conjugado de carga de um spinor. Então é C, spinor, barrado, transposto. Vou colocar isso aqui desse modo. C. Quem é o psi-c barrado? Qualquer spinor, né? Barrado, esse psi-c, o barrado é o psi-c Dagger gama zero, né? Isso que é o barrado do spinor. Eu barro no spinor, e na verdade, o Dagger dele gama zero, né? Então, nesse caso, é psi-c barrado, é psi-c Dagger gama zero transposto. Então, isso aqui vai virar C, gama zero transposto. E aqui vai ter psi-c, C, psi barrado, transposto, Dagger, transposto. Claro que o Dagger transposto, nós sabemos que é a mesma coisa que o estándar. Vamos deixar para ele acontecer, vamos trabalhar essa relação. Então, isso aqui é o psi-c. C, psi barrado transposto, é o psi-c, Dagger transposto. Eu vou ter o gama zero transposto. Vamos trabalhar essa operação. Isso está aqui dentro. Isso aqui é C, psi Dagger, gama zero transposto. Estou trabalhando só isso. C, psi Dagger, psi barrado, psi Dagger, gama zero transposto. Então isso aqui fica C, gama zero transposto, psi estar. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o barrado, então vamos tirar agora o Dagger disso aqui. Tirar o Dagger disso aqui. Vamos tirar o Dagger, então isso aqui vai dar para nós. C, gama zero transposto. Vamos primeiro tirar o Dagger. Para tirar o Dagger disso aqui eu vou ter psi Dagger estar, que é o psi transposto. Aí eu vou ter gama zero Dagger transposto. Gama zero Dagger é gama zero. Então fica gama zero transposto. Isso aqui tá ok? Deixa eu ver se é uma coisinha aqui que não está legal, né? Isso aqui é o nosso spinor psi-c, tá certo? Ele é psi-c barrado, transposto, está tudo certinho. Então isso aqui ficou psi-c Dagger, gama zero transposto. Esse carinha aqui é o. Tá certo. Isso aqui é C, é uma matriz de C transposto. Isso aqui é uma matriz, gama zero transposto, uma matriz. Esse carinha aqui, isso aqui. Então eu vou ter uma empresa aqui. Apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Fazer de novo da seguinte maneira. Perdão. Então, isso aqui é a nossa definição. psi-c, C, psi-c barrado transposto. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a nossa operação. Vamos pegar o psi-c. Só para pegar aqui. Vamos pegar o psi-c. O psi Dagger. C, barrado, transposto. Isso aqui é o psi-c. Vamos tirar o transposto disso. Psi-c transposto. Transpondo isso aqui vai ficar psi barrado, C transposto. Dado importante.
a matriz de conjugação de carga ela é antissimétrica. Então, se C transposto é menos que C. Menos C. Então, isso aqui é o psi C. Esse é o psi C. Ah, meu Deus, o psi C barrado. Então, primeiro eu tenho que barrar. Não, peço desculpas. Como para transcrever isso aqui desse modo? Isso aqui é C, psi barrado. É psi Dagger. Gama zero, transposto. Estou só colocando a definição. Psi C. C, psi barrado, transposto. C, psi Dagger, gama zero, transposto. Então, isso aqui é C, gama zero, transposto. Psi Dagger, transposto, psi star. Beleza. Então, isso aqui é o psi C. Agora, vamos tomar o barrado disso. Psi C barrado. Vou pegar o Dagger disso e multiplicar por gama zero. Então, vou ter que pegar C, gama zero transposto, psi star, Dagger, gama zero. Isso é a definição do psi C. Qualquer coisa barrada. É o espinor Dagger, gama zero. Então, isso aqui vai ficar psi transposto, gama zero transposto. A transposição e o conjugado hermitiano comum. Eu posso dar um primeiro do que o outro. Gama zero Dagger é gama zero, então aqui fica gama zero transposto. E o C Dagger, a matriz C, a outra propriedade da matriz C. A matriz C é unitária. Então, C Dagger é C menos 1. Então, C Dagger é C menos 1. Então, o que nós fizemos aí foi pegar o psi C barrado. Estou lembrando, querendo tirar o psi C. Nós já vimos que a matriz de conjugação de cargas realmente é antissimétrica, ela é proporcional a sigma y. A gente tomou ela como sendo sigma y. Então, psi C barrado, está lá. Psi C barrado, transposto, preciso transpor isso agora. Psi C barrado, transposto. Transpor isso aqui. Qual com gama zero, né? Oi? Qual com gama zero? O gama zero, se pegar. Esqueci o gama zero, está no final. Troquei tudo e botei o gama zero no final, agora está certo. Transpondo esse objeto agora. Eu transpondo esse objeto, gama zero transposto. C transposto a menos 1. C transposto a menos C. Então fica menos C menos C. A matriz é antissimétrica, inversa dela também é antissimétrica. Estou agora transpondo. Gama zero transposto a gama zero. E o psi transposto é o C. Agora a única coisa que está faltando é multiplicar isso por C. Se eu multiplicar por C aqui, multiplicar por C, porque eu estou pegando realmente agora o psi C. Então, isso aqui, ó, é psi C. Então, C, gama zero transposto, C é menos 1 é menos gama zero. Com esse menos aqui fica mais. Gama zero ao quadrado é a identidade, então psi C igual. Então, em duas dimensões, em Cauchy-Anderson, se eu tirar o C do C, eu ganho o psi. Então não tem problema eu definir espinor de Majorana. Se eu definir um espinor que satisfaz a essa condição, se eu conjugo isso aqui duas vezes, psi CC é o psi C, mais o psi C é o psi. Isso aqui é Majorana, mas isso aqui é uma identidade, em duas dimensões em Cauchy-Anderson. Isso aqui é uma identidade, e isso aqui é Majorana. Então eu ganho que psi igual a psi, não tem nenhuma contradição. Então eu tenho espinores não triviais, que são espinores de Majorana, em duas dimensões. Então, em duas dimensões, tipo Minkowski, eu posso falar de um espinor de Majorana. Vou parar aqui rapidinho. E a condição do espinor de Majorana é essa. Por exemplo, psi C, a forma dele é, quer dizer, isso aqui é geral, psi barrado transposto, e isso aqui igual a psi. Isso aqui caracteriza o espinor de Majorana em duas dimensões. Vamos usar as matrizes explícitas aqui, só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar aqui quem é psi C. Psi C vai ser a matriz de conjugação de carga, nós tomamos, que é I sigma Y, nessa representação que nós estamos usando. Nós pegamos duas matrizes, temos sigma I e sigma Y. Isso aqui é psi barra, é o psi Dagger, gama zero transposto. Então é o gama zero transposto, gama zero é sigma X, então é o próprio sigma X. E o psi Dagger transposto é o psi star. Isso? Isso aqui é psi Dagger, gama zero. Então, sigma Y, sigma X é menos I, sigma Z. Então, menos I com I dá 1, então isso aqui dá sigma Z
psi estar. Então a forma do espinor de Majorana, o psi C, vai ser psi 1 estar menos psi 2 estar. Então, então isso aqui é geral, o espinor conjugado de carga, a forma do espinor conjugado de carga dessa representação das matrizes de gama. Se eu agora imponho a condição de Majorana, isso é Majorana. Então isso aqui tem que ser psi 1 e psi 2. Então, o psi 1 sai real e o psi 2 sai puro imaginário. O psi 2 é I vezes o real. Ou seja, esse espinor não depende de quatro números reais. Em princípio, o espinor é complexo. Então, psi 1 é complexo, psi 2 é complexo. Mas a condição de Majorana fez com que psi 1 não seja complexo, seja real. E que psi 2 seja um puro imaginário. Então, em vez de ter quatro componentes reais e quatro parâmetros reais independentes dentro do espinor de Majorana, tem dois espinores de parâmetros reais dentro do espinor. Para reduzir o número de graus de liberdade. E eu posso fazer uma operação ainda mais conveniente. Então, eu estou vendo que o espinor de Majorana, ele tem, nessa representação das matrizes gama, ele tem duas componentes. Ele é dessa forma. Psi C, quer dizer, psi Majorana, ele vai ter essa estrutura. Ele é um número real, vamos dizer assim, um alfa, e aqui um i beta, onde alfa e beta são reais. Essa é a estrutura de um espinor de Majorana, nessa representação, onde o gama 1 é sigma x e o gama 2 é I sigma y. Mas nós podemos mudar a representação das matrizes gama. Vamos fazer só esse joguinho aqui. Vamos pegar a mesma álgebra de Clifford, só que com a matriz do gama 0, por exemplo, igual a sigma y. E a matriz gama 1 igual, por exemplo, a I sigma x. Não fiz nada, só mudei a primeira matriz é pura. Agora, estou numa representação em que as matrizes são puramente imaginárias. Mas olha, gama 0 ao quadrado é 1, gama 1 ao quadrado é menos 1. Gama 0 é hermitiano, gama 1 é anti-hermitiano. Elas anticomutam. Então eu fechei a álgebra de Clifford. Essas duas matrizes satisfazem exatamente essa relação. Agora vamos ver quem é a matriz de conjugação de carga nessa representação. Como é que é a matriz de conjugação de carga nessa representação? Então, C, gama I transposto, C é menos 1, igual a menos gama I. Então, gama 0. A matriz de gama 0 é simétrica, nesse caso. Então, fica o sinal mais. C, sigma Y, igual a sigma Y, C. E essa matriz aqui é simétrica. Então, o sinal menos persiste. C, gama 1 para gama 0. C, gama 0 igual a gama 0, C. Ela é antissimétrica. Mas gama 1 é simétrica. Então, C, gama 1 igual a menos gama 1, C. Então, nesse caso, a matriz C, ela é proporcional, ela comuta com gama 0. Posso pegar ela também como sendo I, gama 0. Posso pegar ela como sendo I, sigma Y. Ou ela é proporcional a gama 0. Estou botando esse I só para poder ficar também uma coisa real. Então, nessas condições, vamos ver quem é agora, vamos ver qual é a forma do espinor de Majorana. Então, o espinor de Majorana tem essa carência. Isso aqui é o espinor de Majorana. Agora, a conjugação de carga genérica é isso aqui. C, psi barrado, transposto. É isso que tem que satisfazer. Psi barrado, psi dado é gama 0. Então, C, gama 0 transposto, psi estar. Igual a psi. Só que gama 0 transposto é menos gama 0. E C é I gama 0. Então, a gente pode até tomar que C igual a gama 0. Se o C for gama 0 e esse cara aqui for gama 0 transposto é menos gama 0, eu posso tomar isso igual a menos. Vou tomar essa forma.
C igual a menos gama zero. Se eu tomar C igual a menos gama zero, nada me impede. Se continua sendo verdade, tudo ali realizado. Então, C é menos gama zero. E gama zero transposto é menos gama zero. Então, fica gama zero, que é igual a identidade. Então, psi igual a psi estar. Então, com essa condição, eu ganho que o espinolo de Majorana, na verdade, ele fica real desse ponto, com essa representação. Impor a condição de Majorana não me dá um real e um puro imaginário, me dá os dois reais. Vamos ver só. O psi C é isso aqui. Né? Opa, então, quer dizer, não tem erro, está aqui. Automaticamente você faz essa condição. Então, na representação, então essa representação, onde o espinolo de Majorana acaba sendo real, componente a componente, é a chamada representação de Majorana. Essa aqui é a representação de Majorana em duas dimensões. Aqui eu tenho também o espinolo de Majorana, só que numa representação em que as componentes dele não são reais, elas são sujeitas a uma condição de realidade. Essa é real, quer dizer, cada componente vai ter uma realidade bem definida, ou é real ou é pura imaginária, ela não mistura as duas coisas. Mas ele, o espinolo como um todo não é real, ele tem uma parte real e esse cara aqui é puro imaginário. Na representação de Majorana, não. Ele é real componente a componente. Se um é real, se dois é real. É isso que caracteriza a representação de Majorana. É aquela representação, quer dizer, quando eu tenho um espaço onde eu posso definir espinolo de Majorana, a representação de Majorana é aquela representação onde o espinolo de Majorana se torna real. Então, em duas dimensões de Minkowski, eu posso definir espinolhos de Majorana. Então, eu posso trabalhar com essa condição aqui. Se C igual a C. Isso aqui é um espinolo de Majorana em duas dimensões. Vamos pegar esse bilinear aqui, vamos pegar essa grandeza aqui. E quando eu pego o espinolo, eu posso formar com ele, né? Vamos pegar essa grandeza aqui. Vamos dizer que eu tenho dois espinolos de Majorana. Psi é Majorana e Ki é Majorana. Tenho dois espinolos de Majorana. E vou formar esse escalar de Lorentz em duas dimensões. E vamos estudar qual é a condição, o que vamos estudar é a condição de realidade desse objeto. Então eu quero tirar o complexo conjugado desse objeto. O complexo conjugado desse objeto é a mesma coisa que o barrado desse objeto. A gente sabe isso na operação barrado de Dirac. No espaço espinorial, né? Isso aqui é equivalente ao tirar o barrado de todo. Então isso aqui é aqui barrado, e isso aqui é o psi barrado, psi. Então vamos lembrar da condição de Majorana. A condição de Majorana me diz o seguinte: se psi é Majorana, C, psi barrado, transposto é igual a psi. Vamos tirar o transposto dessa equação. Isso aqui me dá aqui psi transposto é igual a psi barrado, transposto, que é o psi barrado, C transposto é menos C. Então, psi transposto C é menos 1, é menos o psi barrado. Então, com o espinolo de Majorana, vale essa relação. O conjugado de Dirac dele é menos o transposto C menos 1. Isso vale para os espinolhos de Majorana. Então, aqui eu coloco o C menos 1, e aqui eu coloco o C. Então, se gama barrado é Ki barrado. Pegar isso aqui, perdão. Aqui é só fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Aqui eu só tirei o barrado. Então, isso aqui é Ki barrado C. Agora vamos fazer uma outra operação. Vamos pegar essa operação aqui. Pegar. Então, o conjugado de carga é isso aqui. Vamos pegar agora essa operação de transposto. Psi barrado, Ki transposto. Quando eu transponho, né? Isso aqui é psi barrado alfa, Ki alfa. Se eu quiser transpor, eu vou trocar a ordem. Isso aqui é a mesma coisa que Ki transposto, psi barrado, transposto. Só que quando eu transponho, eu passo um espinor pelo outro. Eles antimomudam, então tem um sinal menos. Aqui não, porque a operação de conjugado complexo, a operação de Dirac, ela troca a ordem dos espinores. Agora, a operação de transposição não. Isso aqui é psi barrado alfa, Ki alfa, que é a mesma coisa que menos que alfa, psi barrado alfa. Então eu realmente passo um espinor pelo outro, por isso que tem um sinal menos. Eles anticomudam, são transmanianos. Agora,
Aqui eu posso botar um C menos 1 e aqui um C. Então, menos que transposto C menos 1 é o que barrado. Troquei a ordem ali, então isso aqui é menos que barrado. E o C, se barrado transposto, é psi. Então, para dois espinores de Majorana, agora, esse objeto aqui é um número no espaço dos espinores. Isso aqui é um espinor deitado com um espinor comum. Isso aqui é um número. Então, o transposto dele é igual a ele mesmo. Eu botei esse transposto para fazer essa operação, mas esse transposto é o próprio número. Então, para dois espinores de Majorana, eu mostro que se barrado aqui é igual a que barrado. Se os dois espinores são Majorana, eu posso trocar a ordem deles, eu ganho essa relação. Então, que barrado psi é igual a psi barrado aqui, porque ambos são Majorana. Então, essa grandeza aqui, se esses dois espinores são Majorana, essa grandeza é real. O conjugado complexo dela é ele mesmo. Então, vamos escrever essas duas relações que nós aprendemos aqui. Se os dois espinores são Majorana, psi barrado aqui é igual a que barrado psi, porque ambos são Majorana. Por outro lado, se ambos são Majorana, psi barrado aqui está é igual a psi barrado aqui. O produto, essa composição de dois espinores de Majorana me dá um escalar real. Muito bem. O que mais que eu posso formar no espaço dos espinores? Posso formar um gama mi, posso formar esse bilinear. Psi barrado. Estou colocando isso porque isso aqui vai ter uma consequência já já na supersimetria. Vamos pegar aqui essa grandeza. Psi barrado, gama mi, aqui. Dois espinores de Majorana. Psi aqui são Majorana. Então vamos fazer aquela primeira operação. Vamos tirar o estar disso. Quero ver a condição de realidade dessa grandeza. Se esses dois espinores são Majorana, eu quero saber se essa grandeza aqui tem uma realidade bem definida. Então eu vou tirar o conjugado complexo dele. Mas tirar o conjugado complexo no espaço espinorial é a mesma coisa que tirar o barrado. Então isso aqui está me dando que barrado, gama mi barrado, que é o gama mi, psi barrado, psi barrado, duas vezes é o psi. Por outro lado, vamos estudar essa grandeza aqui, ó, psi barrado, gama mi, que transposto. Claro, se eu tirar o transposto dela, essa grandeza não é um espinor. Então o transposto dela é ela mesma. Isso aqui é um quadro vetor. Então cada componente satisfaz uma condição como se fosse um escalar. Psi barrado, gama mi, que. O transposto dela é ela mesma. Porque no espaço, do ponto de vista do espaço espinorial, isso é um conjunto de quatro objetos. Porém, esse objeto, devido à propriedade de transposição, eu vou escrever assim, ó. Que transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. Agora vou fazer o que a gente chama C menos 1C, C menos 1C. Então, menos que transposto C menos 1 é o que barrado. Então, você vai ficar que barrado. Que transposto C menos 1, com sinal não. Menos que transposto C menos 1 é o que barrado. C, gama mi transposto, C menos 1 é o menos gama mi. E esse aqui é C, esse barrado transposto é psi, é mais grande. Então, essa grandeza aqui, ela é antissimétrica. Se eu trocar psi com espinor de Majorana, para dois espinores de Majorana, perdão, psi barrado, gama mi, que é igual a menos que barrado, gama mi, psi. Então, essa grandeza aqui é menos psi barrado, gama mi, que. Então, essa grandeza aqui é um puro imaginário. Essa aqui vai estar. A grandeza desse objeto aqui é puro imaginário. Psi barrado, gama mi, que, conjugado complexo, é igual a ele menos ele. Menos psi barrado, gama mi. Essa grandeza aqui é puro imaginário. É um quadro vetor puro imaginário. Se eu quiser fazer ele ficar real, tem que multiplicar pelo pi. Essa grandeza. Isso aqui. Essa grandeza aqui. I. E sempre para dois espinores de Majorana. É preciso que ambos sejam simultaneamente Majorana. E agora eu tenho duas tensões.
em duas dimensões, ou em qualquer dimensão par, eu posso definir o análogo da matriz gama 5. Nós podemos definir aquela chamada matriz de quiralidade, a matriz de gama 3, que vai ser o produto de gama 0 por gama 1. Qual é a propriedade dessa matriz? A propriedade mais notável dessa matriz é que ela anticomuta em qualquer matriz definida. Essa matriz aqui anticomuta com gama 0 e com gama 1 separadamente. Eu quero que essa matriz tenha quadrado igual a identidade. Eu vou multiplicar ela por ela mesma. Gama 0, gama 1, gama 0, gama 1. Se eu multiplicar ela por ela mesma, eu troco esses sinais aqui. Quando eu passo uma pela outra, eu troco o sinal. Gama 0 ao quadrado é 1, gama 1 ao quadrado é menos 1. Então essa matriz aqui tem quadrado igual a identidade. Essa matriz aqui, essa é hermitiana ou anti-hermitiana. Então, tirar o Dagger dela, vai ficar 1 Dagger, 0 Dagger. Essa aqui é anti-hermitiana, essa aqui é hermitiana, mas elas anticomutam. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0 e 1. Então, essa matriz aqui é hermitiana. E o conjugado de Dirac dela, gama 3 barrada, gama 0, gama 3 Dagger, gama 0. Isso aqui é gama 3, mas gama 3 e gama 0 anticomutam. Então isso aqui é menos gama 3. Então gama 3 barrado, menos. Então em duas dimensões nós temos esse operador aí, que se chama o operador de quiralidade. Nós podemos definir aqueles chamados distribuidores de Weyl, os distribuidores de Dirac. Esse objeto, porque quadrado igual a identidade, ele define um operador de projeção 1 mais gama 3 sobre 2 ao quadrado, ele é idempotente, ele é 1 mais gama 3 sobre 2. Esse aqui é o operador, como ele é um operador de projeção, nós chamamos esse operador aqui de operador de projeção left. E, se eu pegar o 1 com um sinal menos, vai dar a mesma coisa, isso é o que nós vamos chamar de right. E o importante é que o operador psi-left com o operador psi-right são ortogonais. Então eu consigo, no espaço esquerdial, criar duas classes de espinores. Os espinores chamados left. Então esses são os espinores de Weyl. Um espinor de Weyl left é um espinor que satisfaz a essa condição. Qualquer espinor que satisfizer a essa condição aqui, psi-left, psi igual a psi, é o chamado espinor de Weyl left-hand. Psi é left-hand. E se eu pegar um espinor que satisfaça essa condição, se ele for autovetor do operador PR com alto valor menos 1, igual ao valor 1, ele é chamado espinor right. Então o espinor left é autovetor de psi-left e o espinor right é autovetor de psi-right. Então essa é a definição. A pergunta é, então isso é uma característica de espinores? E a pergunta é, será que em 3 dimensões eu consigo definir um espinor que seja ao mesmo tempo Weyl? Então esse espinor é Weyl. Então o espinor de Weyl satisfaz a essa condição. Agora, então, quer dizer, um espinor de Weyl satisfaz a essa condição. Na verdade, espera aí. Isso aqui é 1. Vamos dizer o seguinte, o espinor left. Isso aqui é. Na verdade, a definição correta é essa aqui. A matriz gama 3 atuando em psi, dando o próprio psi, esse espinor aqui é o left. Os espinores left são autovetores de gama 3 com alto valor mais 1. E os espinores right são um sinal menos, vocês são usados. Então é claro, se esse espinor é left, ele satisfaz a essa condição. Então 1 mais gama 3 sobre 2 psi, isso aqui vai ficar psi sobre 2, mas gama 3 psi é psi, então vai ficar 2 psi sobre 2 da psi. E se isso aqui for right, isso aqui vai ficar psi, isso aqui for menos. Quando esse espinor aqui for right,
eu vou estar atuando com esse objeto aqui em cima e ele vai cair ele mesmo. Então essas duas relações são consequência disso. Então essas duas relações de baixa que são as importantes. É isso que caracteriza um spinor chiral left ou um spinor chiral right em duas dimensões. Seria o análogo do neutrino do antineutrino. Agora a questão é, será que eu consigo definir um spinor? Então essa condição, o que ela me dá? Vamos fazer essa condição aqui. Se eu pegar gama 3 psi, suponha que eu tenho um spinor completo. Gama 3 psi, o que satisfaça essa condição? Então ele tem duas componentes complexas. Ou seja, tem quatro componentes, quatro parâmetros reais dentro dele. Vamos pegar a matriz gama 3, nessa nossa representação. Vamos pegar a nossa representação inicial. Gama 3 é gama 0, gama 1. Isso aqui é gama 0, gama 1, psi igual a psi. O spinor está satisfazendo essa condição. Vamos trabalhar não na representação de Majorana, naquela nossa primeira representação. Gama 0 é o próprio sigma y. E gama 1 é o sigma x. E sigma x. Gama 0, gama 1. Então aqui está claro. Sigma y, sigma x é menos i, sigma z. Então isso aqui dá sigma z psi. Então, sigma z psi dá psi 1 menos psi 2. Isso aqui é essa operação, gama 3 psi. Mas eu quero que gama 3 psi seja igual a psi. Então, esse spinor left, ele tem essa característica. Se psi é um spinor left, a forma dele vai ser psi 1, 0. Então, ele também reduziu de duas componentes. Ao invés de ter duas componentes complexas, ele tem uma componente complexa. Ou seja, dois parâmetros reais dentro dele. Ele só tem essa parte. Então, isso aqui é a forma geral de um spinor left na representação onde as matrizes gama são gama 0 igual a sigma y e gama 1 igual a sigma x. Se eu fizer a mesma coisa agora com o spinor right, aqui vai ser menos. Aqui vai ser menos. Aqui vai ser igual a menos e. Então, isso aqui vai ser igual a menos e. Menos, menos. Então, quem vai ser 0 vai ser o psi 1. Então, o spinor right já vai ter essa estrutura. Se fizer o mesmo exercício botando aqui menos, então isso aqui, agora, isso aqui é o que me define o spinor right hand, a forma dele vai ser 0, psi 2. Então, o spinor left, o spinor right. Agora a pergunta é, então esse spinor reduziu de 4 parâmetros reais para 2 parâmetros reais. E esse também, para 2 parâmetros reais. A parte completa, a parte real é a parte imaginária disso. Agora, será que eu consigo em duas dimensões impor simultaneamente que o spinor seja Majorana e vario? Quer dizer, essa condição aqui define o spinor de vario left hand. Isso aqui é o spinor de vario right hand. A pergunta é, será que eu poderia impor em cima de psi simultaneamente as duas condições? Psi é Majorana. Então eu quero que psi satisfaça essa condição. Psi c igual a psi. Isso aqui me garante que psi é Majorana. Então eu já sei que ele reduziu de 4 para 2. Tem duas componentes sujeitas à condição de realidade. Mas eu quero também que ele seja left hand. Então eu quero que gama 3 psi seja igual a psi. Então esse aqui é um spinor right e left pela condição de baixo e Majorana pela condição de cima. Será que essas duas condições são muito restritivas ou elas duas podem restringir mais ainda o estudo? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos tirar o conjugado de carga dessa relação. Gama 3 psi c igual a psi c. Pegando essa relação e tirando o conjugado de carga dela. Para ver se eu posso usar a condição de Majorana. Mas agora eu sei que psi c igual a psi. Então eu peguei a conjugada de carga da equação de baixo e usei a condição e tirei o conjugado de carga dessa equação aqui, que é a condição de left, e usei agora a condição de Majorana. Mas vamos trabalhar isso aqui. Quem é isso aqui? Isso aqui é C, gama 3, psi barrado, transposto. Essa é a definição de conjugado de carga. C barra o spinor e transporte. Então vamos lá. Primeiro vamos barrar essa expressão. Isso aqui é a mesma coisa que C, psi barrado, transposto. Gama 3 barrado, nós vimos que era menos gama 3. Então vai aparecer um sinal menos aqui, transposto. Certo? Eu barrei essa equação e tirei o transposto. Então, peraí.
Primeiro eu barrei, vamos barrar primeiro. Psi barrado, gama 3 barrado, que é menos gama 3. Transporta. Primeiro eu barrei. Psi barrado, gama 3 barrado. Gama 3 barrado, menos gama 3. Agora eu vou transpor. Gama 3 transposto, psi barrado transposto. Gama 3 transposto, psi barrado transposto. Vamos colocar aqui um C menos 1 e um C. E isso aqui é igual a psi. Olha dessa condição. Então eu estou trabalhando simultaneamente com as duas condições. Majorana e Violet. Vamos ver se isso me dá inconsistência ou não. Pode ser que as duas condições sejam tão restritivas que zero estimulante. A gente está tentando ver. Então vamos trabalhar agora esse lado aqui. Então nós ficamos com essa relação. Menos C, gama 3 transposto, C menos 1. C psi barrado transposto é Majorana. É o psi C. Isso aqui tem que ser igual a psi. Isso aqui tem que ser igual a psi. Então, o único jeito é que esse objeto aqui, se esse objeto aqui for 1, né, se esse objeto aqui for gama 3, vamos ver o que vai acontecer. Quem é esse objeto? Vamos desenvolver isso. C, gama 3. Quem é gama 3? Gama 3 é gama 0, gama 1. Isso aqui é C, gama 3 transposto, C é menos 1. Então isso aqui é C, gama 1 transposto, gama 0 transposto, C é menos 1. Mas aí a gente bota C menos 1, C. C, gama 1 transposto, C menos 1, menos gama 1. C, gama 0 transposto, C é menos 1, é menos gama 0. Então fica menos menos. Então isso aqui está gama 0, gama 1, que é menos gama 1, gama 0, que é menos gama 0, gama 1. Então essa condição aqui me dá o seguinte. C, gama 3 transposto, C é menos 1, é menos gama 3. Então, ó, é menos gama 3. Então, eu cheguei a essa condição. Gama 3 psi igual a psi. Mas esse trinômio é left. Então, gama 3 psi é igual a psi mesmo. Então, eu cheguei à conclusão que psi igual a psi. Então, essa condição. Se eu tivesse chegado à conclusão que psi fosse menos psi, aí eu teria que esse extensor é zero. Então, eu posso impor simultaneamente a condição de Majorana e a condição de Weyl. Então, em duas dimensões espaço-temporais, nós podemos falar de um espinor de Weyl, de um espinor de Majorana, left-handed. Então eu posso ter Majorana com quiralidade bem definida. Posso ter Majorana left e posso ter Majorana right. Nós vamos ver que em 4 dimensões isso não é possível. Em 4 dimensões o espinor ou é Majorana ou é Weyl. Em 2 dimensões eu posso ter Majorana Weyl. Então esse espinor aqui é um espinor chamado Majorana Weyl. Majorana Weyl. Left-handed. Na teoria de cordas isso é muito importante, que é como a gente constrói essa simetria em 2 dimensões. Então vamos ver qual é a carinha do espinor de Majorana Weyl left-handed. Se ele é Majorana, se ele é Weyl, já satisfaz essa condição. Por ser left-handed, ele satisfaz a essa condição. Mas, por ser Majorana, o que a gente viu? Que nessa representação o espinor de Majorana tinha essa componente real. Então, se ele é Majorana Weyl left-handed, essa componente dele aqui, ele só tem essa componente e ela é o número real. Agora, se ele é Majorana Weyl right-handed, ele é essa carinha, ele é right. Ele é 0, psi 1, psi 2. Mas nós já tínhamos visto que nessa representação esse cara aqui é um puro imaginário. Então, psi 2 é irreal. Então, ele tem uma única componente como puro imaginário. E esse aqui tem uma única componente que é real. Então, o número de graus de liberdade dele, por ser Majorana Weyl, é 1. E o número de graus de liberdade desse é 1 também. Só tem uma componente real e uma coisa. Certo? Então, essa é a estrutura. Então, só para a gente ter ideia. Então, em 2 dimensões, tipo Vygotsky, nós podemos falar de espinores de Majorana, espinores de Weyl left, espinores de Weyl right
espinores de Majorana vários. São várias categorias. Então, em duas dimensões, 1 mais 1b, isso aqui vai ser importante para nós construirmos a supersimetria. Então, em 1 mais 1 dimensões, nós vamos ter, posso ter um espinor de Dirac, que é um espinor geral. O espinor não está sujeito a condição nenhuma. Quer dizer, a estrutura dele é um psi U e psi 2 complexos e completamente desconectados um do outro. Tem duas componentes complexas. Ele pode ser Majorana. Se ele é Majorana, ele satisfaz essa condição. E aí, ele pode ter as duas componentes reais, ou uma real e uma puramente imaginária, depende da representação. Mas ele vai depender apenas de dois parâmetros reais. Ele não depende de 4 parâmetros reais. Ele pode ser vário. Eu posso ter um espinor de vai, né? Ou vai. O vai leve satisfaz essa condição. Gama 3 psi igual a mais psi. E o vai light satisfaz essa condição. Gama 3 psi igual a menos psi. Isso aqui é o vai light. De qualquer maneira, em um caso ou no outro também, só vai depender de dois parâmetros reais. Agora, eu posso pôr a condição Majorana, vai, left, ou Majorana, vai, right. Em ambos os casos, apenas um parâmetro. Certo? Condição importante. Estou chutando isso tudo muito rápido, porque de uma forma ou de outra, isso são coisas meramente algébricas, e o suporte dessas álgebras de Clifford e tal tem nos nossos cursos anteriores. Então isso é uma coisa meio algébrica, rapidinho, só para poder adotar a notação e tal, depois que a gente entrar na supersimetria propriamente dita em duas dimensões. Só uma questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Se o espinor é Majorana, essa grandeza aqui, ó, psi barrado, gama mi psi, se eu pegar o mesmo espinor nessa grandeza, vocês estão lembrados dessa condição, ó, psi barrado, gama mi que é menos que barrado, gama mi psi. Se ambos forem espinores de Majorana. Então, se eu pegar essa expressão do único espinor de Majorana, se o que for igual ao psi, essa grandeza vai valer, ó. Essa relação vai valer. Então, um espinor de Majorana único, essa grandeza aqui é identicamente única. Então, quando eu estou falando de espinores de Majorana, eu vou falar dessa grandeza, essa grandeza aqui, para um espinor, dessa grandeza que é não trivial, e eu acho que essa grandeza aqui, vamos ver essa grandeza aqui, se ela é trivial ou não. Essa grandeza também é não trivial, deixa eu ver. Mas a grandeza, psi barrado, gama mi psi, ela é trivial. Por que isso vai ser importante? Isso vai ser importante na hora de nós definirmos supercampos em duas dimensões. Então, vamos lá. Vamos pegar aquela grandeza aqui. Vamos pegar para dois espinores distintos. Fazer aquilo que nós fizemos antes. Psi barrado, gama 3, π. Vamos tirar o transposto dessa relação. Tirar o transposto dela. O transposto dela vai ser menos que transposto, gama 3 transposto, psi barrado transposto. Mas, por outro lado, a gente sabe que essa grandeza aqui é um número, então ela tem que ser igual a ela mesma. O transposto dela é ela mesma. Então, isso aqui me mantém a grandeza nessa ordem, mas isso aqui me troca a ordem dos espinhos. Agora vamos fazer aqui o nosso truquezinho. C é menos 1C. C é menos 1C. Então nós sabemos, menos que transposto C é menos 1 é o que barrado, os espinores barrados. C
Gama 3 transposto C menos 1 é menos gama 3, não é isso? Nós temos visto ou não? Nem me lembro. É C. Gama 3 transposto é gama 0, gama 1. Então fica gama 1 transposto, gama 0 transposto. C menos 1. Então isso aqui é C gama 3 transposto, gama C menos 1. Então boto C menos 1, C gama 1 transposto, C menos 1 é menos gama 1. C gama 0 transposto, C menos 1 é menos gama 0. Gama 0 que é menos gama 0, gama 1. Então C gama 3 transposto, C menos 1 é menos gama 3. Isso aqui, ó. Então isso aqui dá